Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu estarei comentando sobre o texto bíblico de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 4, sobre a seguinte temática. Este texto bíblico está errado na tradução da NAA? Estarei também nesta ocasião produzindo aqui uma reação a um comentário do pastor Germano Altair. Sobre isso que eu estarei abordando nesta ocasião. O que me levou a produzir o conteúdo para este vídeo é que recentemente, conforme vocês podem observar na descrição desta imagem aí, o pastor Germano Altair, uma figura pública que é bem conhecida no meio pentecostal, comenta o seguinte sobre as traduções da NAA, NVI, fazendo alguns apontamentos. E ele diz o seguinte: é desta forma que nas versões modernas da Bíblia, NAA, NVI, o texto sagrado é tratado. Já nos primeiros versículos de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 4, a segunda menção de Deus, Elohim, é excluída. Se assim fazem com o próprio nome do Senhor, o que não fazem com outras palavras das Escrituras. Então, segundo os apontamentos feitos aí pelo pastor Germano Altair, ele inclusive coloca ali o texto hebraico, o substantivo Elohim, onde ocorre no versículo 4, ele sublinha ainda, né, para mostrar claramente. Então, o questionamento dele é esse. Se no texto hebraico, capítulo 1, versículo 4 de Gênesis, ocorre duas vezes o substantivo Elohim, então por que na tradução para o português das versões bíblicas, por exemplo, NAA, ocorre somente uma vez o termo Deus, sendo que na proposta dele deveria de ocorrer de forma obrigatória duas vezes. Será que a tradução bíblica da NAA errou? Será que o comitê, o grupo responsável pelo processo de tradução, acabou vacilando? Sobre isso que estaremos ainda aqui averiguando nessa ocasião. Temos na tela deste vídeo a tradução bíblica da NAA, o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 4, que nos apresenta a seguinte leitura: E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Conforme podemos de fato notar, o termo Deus aqui realmente ocorre só uma vez. E aqui entra o questionamento feito por este pastor. Se no texto hebraico massorético ocorre duas vezes o substantivo Elohim, por que a tradução da NAA verteu apenas uma vez o termo Deus para o português, omitindo uma? Eu quero então, a partir deste momento aqui, compartilhar algumas observações com vocês, do ponto de vista gramatical, sobre qual o motivo e a razão que levou a comitiva da NAA manter no texto simplesmente uma vez o termo Deus, em vez de obter duas vezes este termo. Ainda antes de eu dar continuidade aqui, trazendo algumas observações sobre o texto bíblico de Gênesis capítulo 1 versículo 4, da tradução bíblica da NAA, eu quero aqui compartilhar com vocês algumas questões relacionadas a esta tradução, mostrando em quais textos esta versão bíblica aqui se baseou. De acordo com a leitura que está contida nesta imagem aí, nos diz assim: a NAA, Nova Almeida Atualizada, é a revisão mais contemporânea da ARA e oferece a melhor versão entre as Almeidas do Antigo Testamento. Além do texto massorético, o comitê trabalhou com os manuscritos do Mar Morto. No Novo Testamento, optou-se pela NA 28. A linguagem é a mais acessível e a proposta geral é ser tão literal quanto possível, tão dinâmico quanto necessário. Então nós temos aí algumas informações relacionadas a esta tradução bíblica. Vale aqui também já comentar que os direitos autorais desta imagem aí pertencem ao professor Marcelo Berti.
Dando continuidade, nós temos aí nesta imagem uma gramática da língua portuguesa, ao qual está aí trazendo algumas observações, alguns comentários, ao qual está relacionado aqui sobre a questão, né, de por qual motivo a versão bíblica da NAA acabou omitindo a segunda ocorrência do termo Deus dentro do texto bíblico de Gênesis capítulo 1 e o versículo 4, uma vez que esta mesma tradução está fundamentada e baseada no texto hebraico massorético. E lá, no versículo 4, ocorre duas vezes o substantivo Elohim. A questão aqui, e o motivo foi o seguinte: quando uma tradução bíblica está responsável em fazer um processo de tradução do grego para o português ou do hebraico para o português, eles acabam se utilizando de vários recursos linguísticos e estilísticos. E aqui, inclusive, no texto bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 4, na versão bíblica da NAA, eles acabaram se utilizando aqui de um recurso estilístico, conhecido também aí mais como uma figura de sintaxe, chamado de zeugma. Zeugma procura contribuir aí, né, para a elegância do texto, tornando aí uma linguagem mais simples e compreensível para o leitor, e evitando também repetições de palavras no texto, tornando o discurso mais fluido, claro e elucidativo. Foi o que aconteceu aqui, né, no caso de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 4, na tradução bíblica da NAA, onde houve a omissão da segunda ocorrência aqui do substantivo Elohim. Aqui houve um caso de zeugma, né? Inclusive porque o sujeito Elohim foi aqui omitido, porque inclusive também ele pode ser aí subtendido no contexto da frase. Dito isto, né, nós temos aqui também algumas observações agora que estão relacionadas ao que eu comentei, nesta imagem aí, desta gramática do português de Celso Cunha e Lilley Sintra, onde eles mencionam o seguinte aí, né, sobre esta figura de sintaxe zeugma, que diz assim, né, que é uma das formas da elipse e consiste em fazer participar de dois ou mais enunciados, um termo expresso em apenas um deles. E abaixo aí você tem um exemplo que a gramática aí, né, ela traz referente a esta questão. Então, aqui o que ocorreu nessa tradução bíblica foi um caso aí, né, de zeugma, né, esse recurso estilístico, esta figura de sintaxe aí foi um recurso utilizado aí pelos tradutores da comitiva aí, dessa versão bíblica da NAA, no texto de Gênesis capítulo 1 e o versículo 4. Por fim, aqui nesta última imagem, nós temos aqui um gráfico das figuras de linguagem, as quais são muitas vezes utilizadas dentro do processo de tradução aí, por uma determinada comitiva, responsáveis aí, né, em verter o texto do hebraico para o português ou do grego para o português. E dentro deste gráfico aí das figuras de linguagem, nós temos aí aonde mostra aí que o zeugma, né, que é uma das formas da elipse, que se enquadra dentro das figuras aí de sintaxe. Então é isso, pessoal, que eu tinha aí para compartilhar com vocês nessa ocasião, dizendo que infelizmente nós temos aí alguns críticos das traduções bíblicas modernas, onde dizem que as versões bíblicas estão erradas, mas o que falta muitas vezes para eles é um pouquinho de análise, um pouco de pesquisa, né, antes de querer aí denigrir a imagem das traduções bíblicas, muitas vezes porque não compreenderam como se deu o processo de tradução de um texto bíblico. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isto, mostrando que ali no texto de Gênesis capítulo 1 e o versículo 4, na versão bíblica da NAA, o motivo de se omitir uma vez o termo Deus é porque eles se utilizaram ali desta figura de sintaxe zeugma, que é uma das formas de elipse, que procura omitir muitas vezes uma palavra para não se tornar ali excessiva, redundante no texto, e inclusive que também a mesma pode ser ali subtendida ali pelo contexto da frase.
Então eu vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.